Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 22 ao 30. Os escribas, vindos de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens, sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será réu de um pecado eterno. E isso porque diziam, ele tem um espírito impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Hoje, ao ler o Evangelho do dia, você não deixa o seu espanto alucina, como se diz na linguagem da rua. Os escribas, vindos de Jerusalém, veem a compaixão de Jesus pelas pessoas e o seu poder que atua em favor dos oprimidos. E apesar de tudo, diz-lhe que estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Marcos 3, 22. Realmente é uma surpresa ver até onde podem chegar a cegueira e a malícia humanas. Neste caso, de uns letrados, tem diante da bondade em pessoa Jesus, o humilde de coração, o único inocente, e não aprendem. Eles deviam ser os entendidos, os que conhecem as coisas de Deus, para ajudar o povo. E afinal, não só não o reconhecem, como o acusam de diabólico. Com este panorama, era caso para dar meia volta e dizer, ficai aí. Mas o Senhor sofre com paciência esse juízo temerário sobre a sua pessoa. Como afirmou João Paulo II, ele é um testemunho insuperável de amor, paciente, de humildade e mansidão. A sua condescendência sem limites leva-o, inclusive, a tratar de remover os seus corações, argumentando-lhes com parábolas e considerações da razão. Até que no final adverte com a sua autoridade divina que esse fechar de coração, que é rebeldia diante do Espírito Santo, ficará sem perdão. Marcos 3, 29. E não porque Deus não queira perdoar, mas porque para ser perdoado, primeiro, cada um tem que reconhecer o seu pecado. Como anunciou o Mestre, é longa a lista de discípulos que sofreram a incompreensão, quando agiam com toda a boa intenção. Pensemos, por exemplo, em Santa Teresa de Jesus, quando tentava levar à mais alta perfeição as suas irmãs. Não estranhemos, portanto, se no nosso caminhar
aparecerem essas contradições, serão indício de que vamos no bom caminho. Rezemos por essas pessoas e peçamos ao Senhor que nos dê resistência. Pensamentos para o Evangelho de hoje. O diabo é um maestro perverso que muitas vezes mistura o que é falso com o que é verdadeiro para encobrir, com aparência de verdade, o testemunho do engano. São Beda Venerável. Tanto esta geração como muitas outras foram levadas a acreditar que o diabo era um mito, a ideia do mal. Mas o diabo existe e nós devemos combatê-lo, mesmo que não estejamos completamente convencidos disso. Francisco. Os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que faz as obras do seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus, mas também podem ser ocasião de queda. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade, nem desejos mágicos, apesar de os seus milagres serem tão evidentes. Jesus é rejeitado por alguns, chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder dos demônios. Catecismo da Igreja Católica, número 548. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.